Olá, digníssimos! Sejam bem-vindos ao canal Conservadores. Hoje o nosso tema é fascismo e antifascismo. Roda a vinheta! Bom, pessoal, para entendermos melhor o que ensejou esse tema e o que é considerado o antifascismo, a gente tem que fazer um contexto histórico do que de fato é o fascismo e também retratar ele no momento que estamos vivendo hoje. Ocorreu um fato nos Estados Unidos com um homem chamado George Floyd, um homem negro que foi morto por um policial. Se foi intencional ou não, não importa, não vai ser o tema aqui tratado hoje. Mas a partir desse ato e de alguns outros que aconteceram até aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, desencadeou uma série de conflitos, principalmente entre o cidadão e o Estado. Muitos desses cidadãos chamaram-se antifas. E para entendermos o que são os antifas, precisamos entender o que é o fascismo. Porque hoje temos uma visão contorcida do que é o fascismo. O fascismo foi um movimento político, econômico e social ocorrido na Itália, que se iniciou na Itália, depois se estendeu até a Alemanha e alguns outros países. E eu quero ser bastante objetivo aqui, citando algumas características do fascismo. Bom, tratando as características do fascismo à época de Mussolini, nós temos o nacionalismo, o regime autoritário e a censura. Como subclasses nós temos domínio da mídia, domínio de 2/3 do Congresso à época, nós temos o poder concentrado na mão de um só homem, nós temos a pena de morte legalizada e nós temos a censura nos poderes dos representantes de classes trabalhistas. É bom a gente esclarecer o que motivou a gente a trazer esse tema para o nosso vídeo. O que motivou a gente a desenvolver esse tema. Então, o que despertou esse interesse em nós de estar falando desse tema? Na verdade, é o alto grau, o alto índice de desinformação a respeito desse tema, a respeito do fascismo, a respeito dos antifascistas, né? O que a gente vê na prática, principalmente das pessoas envolvidas nessas lutas, nesse dia a dia, dos antifas principalmente, é que nem elas próprias sabem o que significa fascismo, nem elas próprias sabem o que significa ser antifascista, não conhecem as características do fascismo. Então, diante disso, a gente percebeu a necessidade de estar tratando desse tema, de estar expondo, na verdade, uma discussão, um bate-papo, para poder esclarecer melhor tudo que envolve o fascismo e o antifascismo. Diante disso que o Wesley Christian falou, precisamos entender o que de fato é o antifascismo. Para a gente entender sobre o antifascismo, precisamos voltar na Alemanha, na ascensão de Hitler, no ano de 1932. O movimento antifascismo surgiu, foi uma junção de partidos comunistas e socialistas da época. Surgiu o movimento antifascista para bater de frente, na linha nazista de Hitler. E como todos sabemos da história, Hitler prevaleceu. A bandeira do movimento antifascista, ela é composta pelas cores preta e vermelha. E isso simboliza muito o que o movimento passa e representa. Preto seria o anarquismo, a anarquia, e vermelho o socialismo, o comunismo. Pois bem, pessoal, tivemos uma breve síntese do que é o fascismo e o antifascismo. Olhando de um modo geral para o nosso país hoje, para a forma em que as pessoas vão à rua manifestar, para a forma que as pessoas se deparam com as circunstâncias hoje referente à política, é bom a gente criar uma opinião, criar um ponto de vista relacionado ao que de fato é o fascismo. Sim. Esse movimento antifascista, ele está buscando, na teoria, combater o fascismo, combater o racismo e tudo, mas a gente viu que na prática que não era vandalismo, era quebradeira. Então, assim, não tinha nada de democrático. E interessante que eles estavam portando cartazes que se diziam pró-democracia, inclusive a grande mídia do Brasil, noticiou que os atos eram pró-democráticos, mas na prática, como o nosso amigo disse,
Isso não aconteceu. Os atos eram vandalismo puro e totalmente antidemocráticos. Então, peraí. Quando tem depredação de patrimônio, quando tem controle de mídia, quando tem influência no Congresso de centro-esquerda, isso de fato configura o fascismo, ou não? São atos fascistas, né? Principalmente o que o STF está fazendo atualmente, que é restringindo a liberdade de expressão das pessoas, né? Com essa famosa questão das fake news, restringindo a liberdade de expressão das pessoas, principalmente dos jornalistas, e a gente vê que isso não é para todos, né? Tem um ditado que fala que pau que dá em Chico dá em Francisco, mas o que a gente está vendo é que isso não está acontecendo, o pau está dando só no Chico, né? E isso daí é uma das manifestações, né, de fato do fascismo. Isso, essas características do fascismo, que o Alisson disse, elas são vistas muito mais nessas pessoas que se dizem antifascistas, com agressão, né, depredação de patrimônio público e privado também, né, e nos governos estaduais, principalmente São Paulo e Rio, com restrição de liberdade individual, liberdade de ir e vir, e no Supremo, como o William Christian mesmo disse, do que nos próprios opositores desse grupo e dessas pessoas, que eles dizem que são fascistas, que são nazistas. Isso é um problema. Inclusive, né, alguns municípios, né, a gente viu que uma mulher foi algemada e presa porque ela estava caminhando, né, nesse período de quarentena. Né? Então, Enquanto pessoas que apresentavam perigo para a sociedade foram soltos. Exatamente. Que já estavam presos foram soltos. Inversão de valores total. Então, o que eu quero entender, o movimento antifascista, ele está do lado oposto. Ou eu estou errado? Ele representa as características do que ele teoricamente luta. As características do fascismo. Chega a ser engraçado. É irônico. é complicado demais a atual situação que o Brasil vem enfrentando. E, fato, conclusão, o movimento antifascista, né, principalmente com essa onda que alguns brasileiros pegaram do fato que aconteceu nos Estados Unidos, né, a maioria das pessoas que defenderam essa bandeira antifascista, de fato, não sabem o que significa o fascismo, não sabem sequer o que eles estão defendendo, né? Eles estão levantando uma bandeira sem conhecimento racional e lógico sobre o assunto. Isso é alienação, na verdade. Você não pensa e você deixa que outra pessoa pense para você. Então essas pessoas, na verdade, estão representando literalmente o que é o gado, né? Que segue uma visão ali, nesse caso, progressista, cegamente. Não sabe o que está acontecendo, não sabe nem escrever fascismo. E visivelmente a maioria da população brasileira é antifascista. Nós somos antifascistas. Mas nós não precisamos de defender essa bandeira antifascista. Assim, não é porque eu não me manifesto nas minhas redes sociais que eu sou antifascista que eu sou a favor do fascismo. Então somos antifascistas. Agora, perguntas. O nosso executivo apresenta características fascistas? Muito pelo contrário. Na verdade, tem até um livro, 1984, que chama de George Orwell, e ele traz, na verdade, uma distopia fascista a respeito do que ele vislumbrava estar acontecendo lá na terra dele, né, no contexto dele. E eu vi um youtuber, inclusive, por esses dias, dizendo que, na verdade, o que Orwell escreveu no livro dele, que era totalmente a visão de um governo fascista, de controle de mídia. Na verdade, tinha até a imagem do grande irmão, Big Brother, que era a vigilância 24 horas por dia dos súditos, não dos súditos, né? Das pessoas subordinadas ao governo. E daí até que surgiu o Big Brother Brasil, né? É o grande irmão. Para Orwell, o Estado representava nas câmeras, nos olhos dele, o grande irmão. E esse grande irmão ficava vendo tudo, né? Então um camarada desse disse, do YouTube, que
Orwell estava falando no livro dele o que está acontecendo hoje no Brasil, remetendo, na verdade, o fascismo ao governo federal. E a gente para pensar, na verdade não tem nada a ver. Né? O que Orwell dizia lá de controle da mídia, isso não tem nenhuma relação, e as outras coisas, com o governo federal. Então, Só interrompendo e retificando o que eu disse sobre o executivo, nós traz o executivo, porque nós temos governadores hoje que exercem poder fascista sobre alguns estados. É o nosso governo federal. Desculpa interromper, Will, pode continuar. Não, eu ia tocar exatamente nesse assunto, que não é o governo federal que tem tomado atitudes fascistas, e sim os governos estaduais e municipais. Alguns. Né, governos. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, né, o nosso governador não tomou essas atitudes, comparado com o governador de São Paulo e do Rio, né, que tomou essas atitudes fascistas. sim, então, voltando a falar um pouco de Orwell, dessa visão de fascismo dele, que esse camarada que eu estava dizendo antes, né, remeteu ao governo federal do Brasil, o que a gente pode ver, dando um exemplo extra-Brasil, é a China. O Partido Comunista Chinês, através do seu líder Xi Jinping, né, acho que é assim que fala, ele é a representação prática e específica do fascismo de Orwell. A grande mídia, né, eu vi um dado que as 5 cidades que têm mais câmeras no mundo são da China. As 5 cidades que têm mais câmeras são da China. Olha o grande irmão aí. E o que acontece? Por esse grupo antifascista, por outras pessoas também que dizem ser contra o fascismo, fala de China, ai não pode falar da China, a China é bom. E China, hoje, é a representação mais prática e pura do que é o fascismo, no século XXI. Pois é, Wesley, essa questão do fascismo, no nosso cotidiano hoje, fica demonstrado quando eu quero impor sobre você, ou sobre você que está me ouvindo, a minha opinião, e não é assim que funciona. Exercer a democracia é eu expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, de modo fundamentado, claro. Se eu não aceito a opinião diversa, a ideia diversa, eu estou exercendo sobre ele um poder de controle, e poder de controle não faz parte da nossa democracia. O poder de controle não faz parte do que nós devemos viver, da liberdade que a Constituição nos assegura. Exercer o poder de controle sobre o que eu falo, sobre o que eu penso, é uma característica do fascismo. Então a pergunta que eu deixo para você hoje é: onde está o verdadeiro fascismo? O que é o verdadeiro fascismo? Pois bem, digníssimos, esse foi o vídeo de hoje. Curta esse vídeo e compartilhe. Ative o sino das notificações e deixe sua sugestão de tema aí nos comentários. Muito obrigado e até breve.